VBA no Excel para iniciantes. Essa é a aula 4, essa é a nossa aula final e vamos abordar a criação do relatório de login e a conclusão do projeto. Na aula de hoje, nossa aula final, vamos registrar os logins do nosso sistema. Quando o usuário clicar no login, ele vai ter acesso ao sistema e, consequentemente, vai estar registrado a data, o horário, o seu status, certo? E quem logou, conforme essa tabela ao lado. Bora programar? Primeiramente, vamos executar nossa aplicação para ver como é que está funcionando. Vou botar o usuário, sua senha e vou logar. Perceba que é me emitida a mensagem de boas-vindas e o Gleice está logando como administrador. Vamos ver a guia login, certo? Então observe que nada acontece por enquanto. Lembrando que a guia de dados sempre vai estar visível, pois não podemos ocultar todas as guias. Então bora programar? Pressione Alt mais F11. Feito isso, vamos exibir Project Explorer. Lembrando que o nome do nosso arquivo se chama login.xlsb e o nome do nosso formulário FRM Login. Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou no nosso label, certo? LBL Login, vou dar um duplo clique sobre ele. E observemos, vou fechar aqui a minha jornada do Project. E vou descer um pouco aqui. Observe que eu já fiz aqui uma rotina, registrar underline login, e vou apenas explicar para vocês e atribuir e chamar ela durante a rotina que estiver sendo executado o login, certo? Para a gente poder aqui adiantar. Não perca, assista o vídeo todo, porque a aula de hoje promete. Observe que aqui eu setei, eu primeiro declarei uma variável do tipo worksheet, certo? Chamei ela de W, setei o meu W como sheets login, que é a nossa guia que vai receber os registros dos logins, certo? E vai estar registrando. Observe que aqui eu a selecionei. Também defini a minha célula 1 selecionada para que quando eu faço o login, ele comece a partir da célula 1, que é o nosso cabeçalho, e a partir da célula 2 começa a fazer os registros, certo? E observe que eu usei um do while, active cell, ponto velho, fazendo até que a condição seja diferente de vazio, certo? Então, quando ele achar uma célula que é diferente de vazio, ele vai fazer o preenchimento. E observe que o nosso active cell, ponto offset, coloquei para não criar um loop infinito, certo, pessoal? Vocês esquecendo essa rotina aqui, esse comando, vocês vão ficar presos num loop infinito sem parar, certo? Muitas vezes vocês próprio travam a sua própria aplicação. E caso isso aconteça, você pressione Ctrl Alt, Pause Break, que muitas vezes pausa o código, certo? E retornando aqui, observe que a minha célula ativa, no caso aqui, que vai ser a coluna A, deixa eu comentar aqui para vocês, fica mais fácil. Essa é a nossa coluna A, vai receber o valor que está na minha TXT usuário, certo? Na minha coluna B, vai receber a minha senha. Na minha coluna C, vai receber o meu status. Na minha coluna D, vai receber a data do sistema, certo, pessoal? Para a gente pegar a data do sistema, a gente usa essa constante date, certo? E observe que eu coloquei primeiramente o mês e depois o dia, porque é no formato americano, certo, pessoal? A data. Como a linguagem é desenvolvida em inglês, algumas partes da sintaxe tem que obedecer conforme ao inglês, certo? Que primeiramente vem o mês, depois o dia. Mas na data que for inserida na célula, vai sair de forma correta, certo? Como é nossa data. Primeiro o dia, depois o mês. Não se preocupe com isso. Aqui na nossa coluna D. E na nossa coluna E, vai estar recebendo a nossa constante time, certo? Que também é a hora do sistema. E observe o formato. Hora, mês e segundo, certo? E após isso, ele vai estar
selecionando a nossa sheet dados, que é a sheet que por padrão vai estar sempre visível tanto para o administrador como para o simples usuário. Então, entendendo isso, eu vou copiar essa rotina, certo? Vou copiar aqui, registro underline login, e vou chamá-la, certo? Observe, antes do meu userform fechar, no caso aqui, um load me, antes dele descarregar, eu vou chamar essa rotina. Por quê? Porque através das minhas text box, certo? Através das minhas text box vai estar sendo registrado as informações. Então, se o formulário descarregar e depois eu executar, os valores vão estar vazios, certo? Então, primeiramente, ele vai estar registrando as informações de login e logo após vai estar descarregando o meu formulário. E subsequente, deixando visível a minha planilha, caso o usuário seja administrador. Então, também essa rotina, eu vou ter que copiar aqui, vou copiá-la e vou colar também aqui após a minha mensagem, certo? Porque aqui, se vocês assistiram a aula 3, aqui é a verificação. Caso ele não seja administrador, ele vai passar por essa verificação. Se for o simples usuário, ele vai executar essa rotina aqui também, certo? Então, tanto eu tenho que deixar essa rotina sendo executada tanto dentro desse bloco como deste, certo? E aqui, pessoal, só uma melhoria, ó, observe que eu tenho um loadme aqui e um loadme aqui, certo? Na realidade, eu não tenho necessidade desses dois loadme aqui, certo? Para agilizar o código, basta eu pegar esse comando, vou dar o Ctrl C, e após o meu end if, vou fazer a colagem. E vou explicar para vocês. Lembrando que esse load é o descarregar e o me é o formulário, certo? Que no nosso caso, o FRM login. E observe que quando eu faço a verificação, se ele verifica que o usuário é administrador, ele descarrega. Se ele verifica que é usuário simples, ele descarrega. Então, ele está fazendo a verificação e está descarregando ou como administrador ou como usuário, sendo que ele pode fazer descarregamento somente quando ele passar do bloco, certo? Do bloco end if, certo? Ou seja, quando ele verificar se o cara é administrador ou se o cara é usuário, aí sim ele vai descarregar o formulário, certo, pessoal? Então não tem a necessidade desse loadme aqui e aqui, certo? Então, feito isso, eu vou deixar um errozinho que vai acontecer, certo, pessoal? Para ficar bem entendido. E vamos fazer a correção quando ocorrer o erro, certo? Para vocês poderem aprender, certo? Então, eu vou salvar o meu projeto. E vou pressionar Alt F11. Porque eu vou chamar a minha rotina através da minha própria planilha. Então, observe que eu estou com as minhas 3 guias visíveis, certo? E observe. Vou clicar em Login. E vou digitar Gleidson. Sua senha, 1, 2, 3. E vou logar. Observe que nada de errado acontece. E o nosso formulário está descarregando corretamente, certo? Vou novamente clicar em Login. E vou colocar um usuário que tem apenas o status de usuário, certo? Ou seja, então suas guias, as guias do usuário login vai ficar ocultas e vai ficar apenas a guia dados visível. E vamos observar. Vou clicar em Login. E observe novamente que o formulário descarrega de forma correta. Agora eu vou clicar em Login. E observe que eu só tenho a guia dados selecionada, certo? E observe o que vai acontecer. Vou botar Gleidson. Vou botar 1, 2, 3, que é a sua senha, e vou logar. E observe que me deu um erro. E observe aqui, erro em tempo de execução. O método select do objeto worksheet falhou. O que é isso, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Observe que eu estou com 2 guias ocultas, certo? E a guia que está oculta e precisa estar visível para ser selecionada é a guia login, porque é a guia que está recebendo os registros conforme eu clico em login, certo? Toda vez que eu clico no login, eu logo no sistema e a minha sheet logins vai receber os dados do usuário, certo? Como ela está oculta, eu não consigo selecioná-la, certo? Então, como é que eu evito isso? Então, toda vez que eu chamar o meu userform, meu formulário, certo? Ele já vai ter que deixar por padrão
visível todas as guias. E quando eu fizer o login, ele oculta caso seja usuário, e caso seja administrador, ele deixa visível. Aí você pode se perguntar, mas e aí o que vai acontecer? O usuário então ele vai ver todas as guias? Não vai, porque nossa aplicação vai ficar invisível, certo? Vai aparecer apenas a tela. Então o usuário não vai ver essa alteração. Na prática vocês vão entender bem melhor. Então observe que eu vou novamente voltar lá no código e vou parar o código, certo? Vamos aqui na nossa caixinha, eu vou no userform e aqui no evento initialize eu vou chamar a nossa rotina call visível, que é a rotina que deixa nossas planilhas visíveis, certo? Vou salvar e vou novamente voltar lá para a nossa planilha. Observe, estou com a minha guia somente dados visíveis. Quando eu clicar em login, todas as guias já ficam visíveis. Então esse erro não vai mais acontecer, certo? 1, 2, 3, vou logar, logou de forma correta. Vou botar outro usuário. Vamos logar novamente e ok. Vou logar pela terceira vez. E vou mostrar para vocês que o nosso relatório de login está sendo feito, certo? Observe a hora, a data, o status, a senha do usuário e o nome do usuário, certo? Então toda vez que eu fizer o login, está sendo registrada essa informação aqui, certo? Utilizando o mesmo botão de logar, ele faz ele também executa a função de login, certo? Muito prático. Então a outra melhoria que vamos fazer é o seguinte. Vamos aqui novamente no código, certo? E vou exibir Project Explorer FRM Login. E vamos aqui na nossa rotina, certo? Novamente. Aqui no começo eu vou desabilitar a tela, certo? Para que eu não veja essa tremedeira e nem essa atualização de tela que está acontecendo, saindo de uma guia e indo para outra. Então application.screen update igual a false. Ou seja, estou desligando a atualização de tela. E no final do código eu vou ter que atualizar novamente a atualização de tela, certo? Então mudando o valor de false para true. Salvei novamente meu projeto. E outra coisa, pessoal. Como eu disse, o nosso projeto vai ficar apenas a tela visível, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. No evento inicialize do formulário, ele vai executar com a nossa planilha invisível, certo? E ao final do formulário, quando o evento terminate do formulário for executado, ele vai deixar novamente visível a aplicação. Como é que eu faço isso? Vou dar um duplo clique aqui em qualquer canto, certo? Estou dentro do LBL Login e vou novamente para o userform. Dentro do seu evento initialize, vou colocar application.visible igual a false, ou seja, a visibilidade da minha aplicação vai ser falsa, não vou estar visualizando. E dentro do evento terminate, ou seja, quando ele estiver terminando a rotina de tudo que tiver dentro do userform, ele vai deixar novamente visível, certo? Então, vou em terminate. Observe que eu estou em userform, no evento terminate. Como eu copiei o código lá, vou apenas fazer a colagem e mudar o valor de false para true. Então, recapitulando, o meu formulário, quando eu clicar no login, ele vai estar executando de forma false, certo? A visibilidade de forma falsa o Excel. Então, eu não vou estar mais visualizando o Excel. E se você estiver também com outra planilha aberta, ela vai ficar invisível. Porém, quando você executar o seu login, novamente vai ficar visível tanto a sua planilha, que tem a execução do código, como as planilhas que estiver aberta, certo? E outra coisa, vamos novamente em FRM Login e no botão sair. Observe que eu já deixei alguns comandos aqui. Vou estar explicando para vocês, mas vamos fazer umas correções aqui.
O primeiro aqui é o descarregamento do nosso formulário, certo? Mas primeiramente o que é que eu vou fazer aqui? Antes dele descarregar, eu vou dizer o quê? Que minha application.visível vai ser igual a true. Por quê? Se eu não colocar esse comando, e se você tiver com outra planilha aberta, certo? Sua aplicação vai fechar sem tornar visível o que tiver de aberto de outras planilhas que você tiver aí, certo? No momento logado. Então, se você não colocar este comando aqui antes de descarregar o formulário, e lembrando que eu coloquei também no evento terminate, todas as planilhas que você tiver aberta vai ficar invisível, certo? Então, colocando isso aqui, evita e vai deixar todas visíveis após sair do formulário. Na prática, vocês vão entender bem melhor. Eu gosto muito de garantir qual é a aplicação que está sendo fechada, certo? Então, para isso, eu vou ativar qual é o arquivo que está aberto, certo? Então, como é que eu faço? Windows, abro parênteses, abro aspas duplas. No nosso caso, o nosso arquivo se chama login.xlsb, que é a extensão do arquivo. Vou fechar aqui a minha janela do project, vai ficar mais fácil. E vou fechar o parênteses. .activity, certo? O que é que eu estou falando aqui? Windows, vocês sabem que é janela, certo? Login.xlsb é o nome do nosso arquivo, observe. E eu estou dizendo que ele está ativo, certo? Estou ativando ele para garantir que não vai fechar outra aplicação. Após isso, ele vai estar descarregando o nosso formulário, certo? E o thisworkbook.saved igual a true é como se eu estivesse enganando o Excel, certo? Eu estou dizendo aqui para o Excel que já está salvo o arquivo, independente se está ou não. Aqui eu já estou dizendo que está salvo o arquivo, então o Excel ele não vai perguntar se você quer salvar o arquivo, certo? E o thisworkbook.close, close quer dizer fechar, então ele está fechando a minha pasta de trabalho, certo? Então esse comando aqui não tem necessidade. Vou salvar novamente aqui. E vamos executar. Vou fechar aqui a minha janela do project. E vamos observar o que vai acontecer. Observe que eu estou com duas planilhas abertas, certo? Vamos executar. Vou clicar em login. Observe que já fica invisível o meu Excel. Tanto a planilha que eu estava utilizando, como outra planilha, certo? Conforme eu disse para vocês. Vou colocar o usuário Gleidson e sua senha. Eu vou logar. Observe que foi logado e me tornou novamente visível a minha aplicação, certo? Tanto a que eu estou utilizando, como a outra planilha que eu estou à parte. Observe que eu vou clicar em login. No caso, eu não vou logar ninguém, vou apenas sair do sistema. Observe que me fechou a minha planilha, certo, de login, e está visível aqui eu estava minha planilha em segundo plano, certo? Então, o que eu disse para vocês, se a gente não colocar aquele evento, ele fecharia o meu programa e deixaria invisível essa planilha aqui à parte. E quando eu fosse tentar novamente abrir essa planilha aqui, o Excel ia estar dizendo que ela já estava aberta. E ia me perguntar se eu queria abrir como leitura. Por quê? Porque ela estava invisível e você acharia que estaria fechada, certo? Aí você teria que fechar o Excel de forma forçada para fechar todas as aplicações de Excel sem saber o que estava acontecendo, certo? Então, novamente, observe. Vou chamar aqui nosso formulário. Ele já vai... Deixa eu ver o que é aqui. Vou aqui em Visual Basic. Exibir Project Explorer. Eu vou em esta pasta de trabalho. Observe que a minha pasta de trabalho não tem código ainda. Então, por isso que não inicializou já o código sendo executado, certo? Então, eu vou botar o workbook. O nome do nosso formulário. frm login.show. Certo? Vou salvar. E vou fechar.
Vou novamente chamar aqui o login. E observe que já inicializou o Excel fechado, certo? Sem que eu clique em nada. Vou colocar o meu usuário e a sua senha. E vou clicar em login. Cleiton logado como administrador, seja bem-vindo. Vou dar o OK. Certo? Então, para concluir, vamos apenas fazer um ajuste. Vou em Visual Basic, FRM Login. Vou aqui na nossa guia de cadastro e no cancelar. Certo? Vou clicar aqui no cancelar. E ele já me devolve para multipage.value 0, certo? Que no nosso caso é a nossa guia nossa guia login. Eu imaginei que não estava com esse comando ainda, então por isso que eu vim para ela. Então ele está funcionando perfeitamente. Vamos só novamente aqui executar para garantir. Vou clicar em login. Observe que eu estou em cancelar e venho para a minha tela aqui, certo? Minha tela principal. Vou colocar novamente o usuário, Gleidson, e vou logar. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelas novas inscrições aí. Sejam bem-vindos novos inscritos. E não perca nada no nosso canal. Vem uma nova série por aí.